Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês o nosso primeiro programa do dia, que é o Café com Resenha. Confesso que eu não estou tão animado quanto eu gostaria de estar depois da apresentação de ontem que o Flamengo fez em casa, diante da equipe do Amazonas. Não acho que a equipe do Amazonas é uma equipe boa, que é uma equipe organizada, que é uma equipe com jogadores que salientam talento, não. Eu acho que o resultado do jogo de ontem tem muito a ver com aquilo que passa o Flamengo. É verdade também que não é motivo para a gente ficar tão tenso assim, porque ganhamos apenas de 1-0 do time do Amazonas. Outras grandes equipes do futebol brasileiro também não conseguiram, nessa primeira rodada da terceira fase da Copa do Brasil, ganharem com facilidade. Por exemplo, nós tivemos o Operário do Paraná empatando em 0-0 com o Grêmio, tivemos o Souza da Paraíba empatando em 1-1 com o Bragantino, o Ipiranga vencendo o Atlético Paranaense por 2-1 e o América de Natal dando trabalho para o Corinthians fora de casa, onde a equipe corintiana ganhou apenas por 2-1. Então, essa primeira fase da Copa do Brasil, ela é uma primeira fase que os clubes costumam fazer algumas experiências para poder engrenar de verdade na temporada. Então, um resultado magro era até aceitável. O que não dá para aceitar é a forma como algumas peças na equipe do Tite jogaram e se apresentaram ontem, com um total desprezo pelo manto sagrado, sem um pingo de vontade e motivação para o jogo. Aliás, o Tite até falou sobre a questão da motivação. Perguntado sobre isso na coletiva, Tite disse assim, não vamos falar de motivação, não vamos cair nessa seara, porque a motivação maior tem que ser jogar pelo Flamengo, tem que ser vestir o manto sagrado no Maracanã, que não estava lotado também. A torcida ontem também não estava nos seus melhores dias, eu digo de quantidade de torcedores dentro do estádio. Mas eu quero destacar aqui com vocês alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que eu vi dessa vitória magra em cima da equipe do Amazonas. Vale lembrar que esse time do Tite, ele não é um time de fazer score alto, não é um time de golear ninguém. Foi assim contra o Palestino, quando tivemos a chance de, no Maracanã, podermos fazer saldo de gols. Esse time do Tite, a gente vai ter que comemorar as vitórias. E vão ter que ser muitas vitórias. Porque se depender do saldo de gols no critério de desempate, nós não vamos desempatar nada com ninguém. Então, também não é para a gente ficar desiludido, triste, desesperado, porque vencemos. Gente, nós vencemos, tá? E houve pontos positivos, sim, naquilo que foi apresentado ontem. Por exemplo, os pontos positivos. O menino Lohan, para mim, tem que ser titular absoluto desse time do Flamengo, até pelo menos o Flamengo conseguir um ponta-direita de ofício e que seja bom o suficiente para bancá-lo. Lohan, para mim, é muito mais jogador do que o Luiz Araújo. Tentou muito, tem personalidade, errou muito no último passe. Ele driblava, fazia a jogada certa, quando tinha que chutar, tocava, e quando tocava, às vezes, o último toque dele era um toque errado. Mas como que o Lohan vai evoluir nisso? Jogando. Tem que botar o moleque para jogar para ele poder evoluir. Se o Tite escondê-lo no banco agora de novo, ele não vai conseguir evoluir nesse quesito. Me impressionou ele dividir as bolas paradas com o Nico. Aliás, muita gente reclamou da saída do Nico aos 16 minutos do segundo tempo. Mas um dos motivos do Lohan dividir com o Nico as cobranças de faltas, primeiro, é a personalidade impecável do Lohan. Segundo, é que o Nico está com fortes dores na panturrilha. O Nico já foi para o jogo de ontem sentindo dores na panturrilha. E por isso o Tite o tirou aos 16 do segundo tempo. Conversando nos bastidores, as pessoas até falaram para mim que assustaram com o Tite ter demorado tanto para substituir o Nico no segundo tempo. Ele tira o Nico e coloca o Gabriel. Nós vamos falar sobre a reestreia do Gabriel também. Mas enfim, já dá para começar até a questionar um pouco do trabalho do Fábio Maceiredijan. Sim, ele é um dos melhores do mundo, é um cara excepcional e tal, mas olha a quantidade de jogadores que estão estourando. Olha a quantidade de jogadores que a gente está perdendo. O Tite já confirmou aquilo que eu falei para vocês. Pulgar, Cebolinha e Arrascaeta estão fora para os próximos 2 jogos do Flamengo, contra Bragantino e contra Palestino. Então nós vamos sem essas peças aí nos próximos 2 jogos.
E aí eu já deixo a primeira perguntinha aqui para vocês. Lohan merece ou não merece a titularidade para jogar na ponta direita? Eu sei que ele errou bastante ontem, mas ele tentou muito. Ele correu muito atrás. E para acertar aquilo que ele errou, só dando oportunidade para ele poder seguir, ter uma sequência e mostrar que ele pode melhorar. Um outro ponto positivo foi o Matias Vinha. Caraca, como tá jogando bola o Vinha. Reparem no gol do Pedro. O tapa que ele dá para frente, gente, é quase surreal. Ele dá o tapa, faz a tabela com o Bruno Henrique, recebe de volta, dá um tapa a 2 km de distância, chega inteirão e faz um cruzamento perfeito para o Pedro poder fazer o gol do Flamengo. Sem contar as outras grandes oportunidades que ele criou ou que ele teve durante o jogo. Finalizações continuam ridículas no Flamengo. Durante todo o jogo, o Flamengo deu 4 finalizações no gol. 3 no primeiro tempo. 1 finalização no gol no segundo tempo. Pessoal, só 1 finalização no gol no segundo tempo. Quando se esperava que o time do Amazonas estivesse mais cansado, que a gente iria mais para cima dos caras. Finalizações no gol é algo que a gente tem que prestar bastante atenção para podermos melhorar para a sequência. O Alan, muitas pessoas ainda estão criticando o Alan. Para mim, foi muito bem. Enquanto o Gerson só tocava para trás, o Alan fazia grandes viradas de bola e por muitas vezes imprimiu velocidade na saída de bola do Flamengo. Gostei muito da apresentação do futebol do Alan ontem. Achei que ele evoluiu e continua evoluindo bastante. O sistema defensivo, os 2 jogadores da defesa, Fabrício Bruno e Léo Pereira, incontestáveis. Não foram tão exigidos, mas não erraram em momento nenhum, assim como o Matheus Cunha também não errou. O trio foi perfeito ontem. E o Nico, que é um monstro, né? Um monstro, mas tá com dores na panturrilha. Repito, Fábio Maceredjan foi muito elogiado, até por mim mesmo, quando chegou no Flamengo, mas está na hora de começar a, pelo menos, indagar sobre o trabalho dele, porque muitos jogadores com muitas dores, perdendo jogadores importantíssimos. E para mim, o ponto mais positivo de todos, o Vitor Hugo não entrou. O Vitor Hugo não entrou e entrou o Matheus Gonçalves e o menino dá ritmo no meio de campo, o menino pega a bola e leva e carrega. Para mim, era Matheus Gonçalves, Nico e Alan para o jogo contra o Bragantino, tá? Se eu sou o Tite, eu armo o time com o Rossi, Varela, Fabrício, Léo Pereira e Matias Vinha, Alan, Nico, Matheus Gonçalves, Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o meu time para jogar contra o Bragantino e contra o Palestino, que é o Matheus Gonçalves, foi outra surpresa muito boa. O menino entra com vontade, com disposição, com a cabeça erguida, olhando o jogo, distribuindo. Tá vendo só? Tivemos pontos positivos do jogo de ontem, sim. Agora os pontos negativos. O Gerson é um dos maiores pontos negativos desse jogo. Preguiçoso, indolente, se esconde do jogo, caminhou o jogo inteiro, só tocou bola para trás, não deu combate, não foi bem defensivamente, foi nulo ofensivamente, ainda conseguiu ficar em impedimento umas 2 vezes. Para mim, o Gerson é o grande ponto negativo desse time do Flamengo ontem. O pior de todos os jogadores em campo, para mim, se chama Gerson. Não pode ser titular, nem pode ser primeira opção no banco de reservas. Péssimo, mal. Luiz Araújo, horrível também. Horrível. Ontem, enquanto se esperava só avanços dele, ou seja, para ele praticar a parte ofensiva, fez tudo errado, fez escolhas erradas. Para mim, nem o Gerson está à altura do Matheus Gonçalves, nem o Luiz Araújo está à altura do Lohan. Podem ter uma reviravolta durante o ano, se Deus quiser, sim. Mas hoje, para mim, nem opção ao banco eles têm que ser. As primeiras opções têm que ser os meninos, que entraram muito bem ontem. Comenta aí se vocês concordam comigo com essa escalação que eu trouxe para vocês. Pedro. O Pedro não pode ficar perdido numa zaga formada por jogadores da Série C. O Pedro tem que ter mais mobilidade. O Pedro tem que conseguir chamar a responsabilidade para ele. Ontem, a gente estava jogando contra o Amazonas. O Pedro tem que ter condições de ser mais participativo contra o Amazonas, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, apesar de que, contra grandes defesas, jogadores consagrados, eu até entendo a dificuldade, só não entendo a inércia.
E o Pedro ontem se deixou marcar por uma zaga de Série C. Só fez o gol e mais nada. Varela, no começo do jogo, estava tomando sufoco dos caras da equipe do Amazonas. Totalmente mal defensivamente no começo do jogo, depois foi se acertando e o time do Amazonas não queria atacar, porque a impressão que eu tive é que se o Amazonas fosse para cima dele, o Amazonas conseguiria bons resultados. Então, para mim, foi mais um ponto negativo. Bruno Henrique, outro ponto negativo, fez a tabela com o Vinha, que originou no gol do Pedro, fez uma virada de bola que o Lohan pegou de primeira e poderia ter feito o gol, e mais nada. Sumido, completamente entregue à marcação também. Ah, mas a bola não chega no Bruno, chegava sim. Só que a bola chegava no Bruno e ele tocava para o meio de campo. Não tentou uma jogada para cima do marcador, não tentou ir para cima do Patrick, aquele que foi do Atlético Mineiro com 35 anos nas costas. Não conseguiu ir para cima do Patrick. E por fim, o Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Tite até pediu desculpas por ter usado o Gabi por tanto tempo, usou ele por mais de 30 minutos. O Tite disse que não era para usar assim, mas que o ambiente, que não sei o que tem. Sabe, as coletivas do Tite me irritam já. Porque ele não dá coletiva, ele dá uma palestra. E esse lance de tudo tá bom me irrita muito. Ah, não, a gente viu que não tá legal, tem que melhorar. Sabe, eu não quero a troca do técnico Tite ainda. Fiquei muito irritado ontem com ele. As substituições dele são estranhas, mas enfim. Eu não quero a troca de treinador, eu quero que o Tite resolva os problemas que tem o Flamengo. Não pode um time desse tamanho jogar tão mal. Porque se tivesse sido só ontem, como eu falei para vocês, Corinthians, Grêmio, Bragantino, Atlético Paranaense também não tiveram resultados excelentes. Mas o problema do Flamengo é a performance. O Flamengo não vem performando em jogo nenhum. Tá bem claro para todo mundo que o Flamengo precisa de um segundo volante que faça box-to-box, que o Flamengo precisa de um outro atacante. O Gabriel não é um atacante de mobilidade, não deu mobilidade nenhuma ontem, mas nem vou criticar muito o Gabriel, porque tá voltando depois de 2 meses de inatividade. Tá claro para mim é que o Gabriel hoje ainda não é opção. Precisa continuar treinando, entrando aos poucos para poder virar opção. Hoje ele ainda não é opção séria para o ataque do Flamengo. Então o Flamengo precisa de um segundo volante box-to-box, o Flamengo precisa desesperadamente de um lateral direito de verdade, e o Flamengo precisa dar muitas oportunidades para o Lohan, para a gente saber se ele pode ser o nosso falso ponta-direita, porque ele não é um ponta-direita nato, mas para mim arrebentou com o jogo ontem junto com o Nico. Para mim a gente precisa dar mais oportunidades para ele, para entender se ele vai servir ou não para a gente. Bom, essa é a análise que eu faço. Vale lembrar que a gente não pode contratar ninguém até o fim da Copa América, porque é lá que vai abrir a janela de transferências. Opinem por favor. O Flamengo, para mim, precisa de performar melhor e algumas peças. Gente, para minha geração 2019, não dá mais para ser titular. Nem Arrasca, nem Gerson, nem Bruno Henrique, nem o Gabriel. Tá na hora desses 4 ficarem no banco e alguns deles, por exemplo, ser até a terceira e não a segunda opção. Comentem, por favor. A opinião de vocês é muito importante e bora votar no Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo para a gente conseguir passar para a próxima etapa. Tá nos comentários e tá no chat também. Por favor, ajuda a gente a chegar no top 10 de novo esse ano. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.